Alguém aí tava com saudades de Game of Thrones? Bom, temos agora oficialmente a primeira série spin-off de Game of Thrones, na verdade, um prequel de Game of Thrones que tem tudo para ser muito bom. Antes de mais nada, antes de começar a falar sobre o episódio, eu queria recomendar para vocês que gostam de ler ou gostam de ver o material original antes de acompanhar uma série ou durante, enquanto acompanha uma série, um filme, eu recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui, Fogo e Sangue, que é justamente o livro que vai inspirar os eventos aqui dessa série. Na verdade, não o livro inteiro, aqui vai contar desde o Aegon o Conquistador e tudo mais, até depois do que vai se passar na série, mas é muito interessante até para vocês pegarem algumas das referências que vão aparecer aqui no episódio, como Balerion, como Maegor e por aí vai. A pergunta inicial que eu queria fazer é justamente para quem não leu ao livro, se vocês conseguiram captar tudo que tem aqui nesse primeiro episódio, porque é um primeiro episódio cheio de informações, cheio de nomes e tudo mais que vai construir o terreno para aquilo que vai ser a série. Para quem lê o livro, super tranquilo, a gente conhece todos os personagens, a gente conhece os personagens, por exemplo, ali do conselho, a gente sabe quem é pai de quem, esse tipo de coisa, mas para quem não lê o livro, eu fico nessa dúvida e eu pergunto para vocês, se vocês tiveram algum tipo de dificuldade, se tiveram alguma dificuldade, alguma dúvida, podem perguntar, claro, aqui embaixo nos comentários, para a gente trocar essa ideia. Sugiro que vocês comentem bastante para a gente trocar uma ideia. Eu acho que rende muita discussão Game of Thrones. Bom, esse primeiro episódio de A Casa do Dragão, ele vai ditar um pouco sobre o que vai ser a série. Não vou dar spoilers aqui dos eventos do livro lá pra frente, claro, vou me ater apenas aos spoilers do episódio. Mas eu acho que todo mundo sabe, até o que vende a série, é a ideia da dança dos dragões, dragões se degladiando, guerras, esse tipo de coisa. Mas é importante entender que para que tudo isso aconteça, a gente sabe de Game of Thrones, a gente já viu Game of Thrones, a gente sabe da importância política que tem também naquela outra série, nos livros anteriores e tudo mais. Mas aqui é fundamental, né? Tudo vai partir de uma sucessão, tudo que vai acontecer. E antes que ocorra guerras, mortes, dragões, esse tipo de coisa, o importante é essa parte política, essa coisa bem simples, mas muito complexa, que é a questão aqui dessa sucessão ao trono após o Viserys. O que vai acontecer? Eles pensando já lá na frente, por isso até a série vai se passar em dois momentos, né? A gente vai ter esse momento aqui e depois a gente provavelmente vai para o momento lá para frente, já até apareceu no trailer, né? A Rhaenyra mais velha e tudo mais, que é quando realmente vai ter a Dança dos Dragões. Fiquei muito interessado quando eu vi os trailers, como eles iam contar essa história. Podia ser, por exemplo, começando já próximo da Dança dos Dragões e o passado contando em flashback, que pessoalmente eu acho que tenderia a não ficar tão bom. Gosto dessa escolha de começar lá no passado, começar trazendo todo o contexto que vai ser importante aqui nesse primeiro episódio. Então você estabelece o rei Viserys que não tem um herdeiro homem, toda essa obsessão pelo herdeiro. Aqui isso fica muito claro o quão importante isso é e o quanto isso é a base da série. Então a gente vê, por exemplo, o Viserys tendo que escolher entre um possível herdeiro homem e a esposa dele que ele ama. E ele vai escolher o herdeiro, porque é o mais importante aqui. Ele acaba de perder o filho e a esposa e a primeira coisa que eles vão falar é sobre quem vai ser o herdeiro ao trono. Então eles estabelecem muito bem nesse primeiro episódio, que é um episódio mais cadenciado, mais focado em diálogos e política, que a gente já viu muito disso em Game of Thrones, que isso vai ser a base. Se vai ter guerra lá na frente, é por causa disso. É por causa dessas tramas políticas, desses conflitos de interesses aqui muito presentes. E gosto também como eles constroem aqui os personagens já de uma forma até bastante complexa. A gente vê o Daemon aqui que surge como esse personagem que é muito impulsivo, muito violento, é um cara de caráter bastante duvidoso que eles vão comparar aqui, falando que se ele subisse no trono, ele poderia ser um novo Maegor. O Maegor, que foi o rei, pelo menos até então, que é mais violento, que matava todo mundo, que dominava pela força mesmo, pela agressividade,
pela violência. Então tem todo esse medo, mas ao mesmo tempo não é só esse medo e também um pouco dos conflitos. A gente vê, por exemplo, aqui o Hightower já tentando usar a filha dele para algo que ele vai tentar conquistar lá na frente, não vou falar mais do que isso. Então aqui tem essa complexidade nos personagens, os personagens do Conselho. No próprio Daemon, que surge na série com todas as características mais negativas possíveis, e aí ele começa a aparecer também como um personagem um pouco injustiçado, porque por direito, teoricamente, seria ele o sucessor ao trono, por algo que eles mostram aqui no começo bem rapidamente na série, não sei se ficou tão claro, mas que tinha tido um conselho no passado que tinha escolhido que a sucessão seria sempre com os homens, né? Essa coisa que vem da Idade Média e tudo mais, e que Game of Thrones traz para o seu universo de fantasia, que é sempre a sucessão do homem. Então o Daemon deveria ser, teoricamente, o sucessor ao trono e tudo mais. Então tem esse boicote a ele. Ah, mas ele é maluco, o que pode ser o reino com ele e tudo mais? Não importa. Ele deveria ser o rei. O mesmo a gente vê aqui com Otto Hightower, meio que ficando claro que ele faz o que ele quer ali, que ele tem um certo domínio pelo Viserys, e quando o Daemon fala que o Viserys é um rei fraco, em certo sentido, ele realmente é. Mas ao mesmo tempo ele também é um rei que tenta ser conciliador, que tenta tomar um caminho que ele acha o mais correto. Então a gente começa a encontrar algo muito interessante aqui nesses personagens, assim como algumas coisas que a série vai fazer visualmente. Esse lance de já começar a sugerir aqui uma possibilidade de conflito entre a Rhaenyra e a Alicent. Então elas vão aparecer aqui como amigas, como muito próximas, mas, por exemplo, quando a gente vai ter ali a coroação da Rhaenyra, a câmera vai se deslocar um pouco, vai para Alicent e a gente já vê ela olhando, meio que desejando alguma coisa que pode ser dela em ligação com aquilo. Então eles vão fazer essas pequenas sugestões, ou por exemplo, quando a gente está tendo o parto da Aemma e a montagem vai ficar intercalando entre esse parto, que vai ter sucessão, sangue, reino, tudo contido em mensagens naquele parto, que é muito importante, e ao mesmo tempo a gente vai estar tendo ali os duelos, que também vão ser pensados em celebração, em futuro, em integração, em manter o reino equilibrado, que é para isso também que acontecia, quase como um entretenimento. Então eles vão trazer essa sugestão intercalando as duas coisas e ao mesmo tempo mostrando qual vai ser o resultado, de certa forma, dessas duas coisas. Sangue de um lado, sangue do outro, é a série já mostrando para que veio. Ao mesmo tempo, a gente já sabe que Game of Thrones foi se tornando cada vez maior em cenários, em produção mesmo, em valor de produção. Teve até uma frase que acho que o Márcio Salem postou, não lembro se no Instagram ou no Twitter, ele que já participou aqui de live no canal, um crítico que eu gosto muito, vocês sabem disso. Ele falou que tem séries que são muito grandes e mereciam até as telas do cinema. E eu sinto muito isso, concordo com ele falando sobre esse primeiro episódio, e eu concordo muito aqui. A série ela não tem vergonha nenhuma de explorar todo o seu valor de produção, e tudo aquilo é muito palpável. Parece mesmo o reino, eles já tinham feito isso muito bem em Game of Thrones, e isso vai voltar aqui de forma até mais imponente, com os dragões, com planos muito abertos, com o trono aqui, com as espadas retorcidas ainda maior, ainda mais imponente, ainda mais distante. E isso é muito interessante, a gente vai ver até o episódio já mostrando o lance de se cortar ali no trono, que é uma coisa que eles falam, né, que o rei que se corta no trono, que as espadas cortam eles e tal, isso acontecia bastante. E tem meio que aquela ideia de que o rei que se corta, ele não é digno, ele não merece aquele trono, é o trono rejeitando ele de alguma forma. Ao mesmo tempo que a gente vê o Viserys aqui, primeiro com um corte nas costas, depois cortando o dedo ali no trono, que é uma coisa, acho que por enquanto, mais voltada para quem lê os livros, né, que pega essa referência e tudo mais. E acho que é minha parte aqui também trazer essas referências para vocês. Eu não sei se eles vão comentar isso na série ou vai ficar mais como uma referenciazinha para quem lê os livros. Então, de forma geral, um episódio muito bom, pelo menos para mim, de estabelecimento mesmo daquilo que vai ser o cerne da série, digamos assim, né? A questão política. Claro, sempre que eu vou falar aqui da série, vai ter essa referência com Game of Thrones que a gente já assistiu, que a gente já sabe e tudo mais. E a série sabe disso, até por isso ela vai abrir justamente situando a gente em relação a Game of Thrones. Quando isso se passa em relação ao nascimento da Daenerys, por exemplo. Então, claro que essa série, por ser
um prequel, ela vai se ligar de alguma forma, mesmo que a história não vá chegar lá nem perto disso, mas vai ter esse tipo de conexão com Game of Thrones. E a gente vê isso muito presente aqui. A gente vê aquilo que a gente já viu em Game of Thrones, mas um pouco diferente. O rei no momento de esplendor, digamos assim, de maior força dos Targaryen, mas ao mesmo tempo quando começa a ensaiar uma queda. Como o próprio episódio diz, as únicas pessoas que poderiam tirar os Targaryens de alguma forma do trono seriam os próprios Targaryen. E eles começam a desenvolver justamente isso aqui nesse primeiro episódio, justamente com um episódio mais político, um episódio mais focado nessa sucessão que vai ser a base para tudo que vai acontecer depois. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram tanto da produção dos dragões que aparecem aqui, com CGI, diga-se de passagem, muito bom. E gosto que a série nem tenta esconder muitos dragões, pelo contrário. Como eu disse, ela gosta de impor, deixar imponente em tela aquilo que ela sabe que ela é capaz de fazer. E os dragões é algo aqui muito presente nesse sentido. Então a gente vai ver a diferença do Carashes, do Syrax, por exemplo, pela cor, pelo tamanho, pela imponência e por como ele vai ser filmado. A gente vê ele levantando voo, a gente vê tudo aquilo, né? O mais importante é isso. Ele não tenta ser escondido como muitas vezes Hollywood faz com CGI, deixando mais acinzentado, com fumaça, não. A gente vê com claridade, a gente vê ele voando, esse tipo de coisa. Fico muito interessado já para o próximo episódio, se vai já ter um salto temporal, eu acho que ainda não. Gostei que eles vão trabalhar o lance da triarquia, por exemplo, coisas que vão além, mas vão ter uma ligação direta a partir do momento que a Dança dos Dragões vai envolver tudo, basicamente, em Westeros, e vão ser batalhas que vão ter que ser vencidas em tudo quanto é lugar, e aliados que vocês vão ter que conseguir, as forças que eles vão ter que conseguir e tal. Então, a série já estabelece a força política e a sua grandiosidade nesse primeiro episódio. Ao mesmo tempo que já começa a mostrar um pouco da complexidade dos personagens em uma guerra onde definitivamente não vai ter santinho. Isso pra mim fica muito claro com o Daemon aqui, né? Que ele é pintado desde esse primeiro episódio parecendo que vai ser o grande vilão da série. Mas será que vai mesmo? Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse primeiro episódio, curtam o vídeo se gostaram, comentem mesmo pra gente poder trocar essa ideia. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. Por hoje é isso e corta!